Evitando a condromalácia patelar, parte 2. Eu sou o Sensei Paulo Candeia e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No nosso primeiro vídeo, nós procuramos explicar bem superficialmente o que é que vinha a ser a condromalácia patelar e nós demos alguns exemplos de atitudes simples que nós podemos tomar a fim de não desenvolver a condromalácia patelar. Nesse vídeo nós vamos ser mais específicos com relação ao praticante e à prática do Aikido. Nós vamos apontar erros comuns que as pessoas acabam praticando durante as aulas de Aikido. Nesse vídeo nós tivemos a ajuda do Senpai Madison Lynch e do Senpai Júlio César. Eles são alunos nossos e fazem parte da Associação Reishin Kawai Aikido Recife. Então vamos lá para o nosso estudo. Primeiramente nós vamos analisar um ato muito simples que a gente realiza em qualquer aula de Aikido. Estando em Seiza, levantar-se, ficar de pé, ou estando de pé, ir até a posição de Seiza. Vamos observar. O que é que a gente tem que observar aqui? Aqui o Madison, ele levantou-se obedecendo e respeitando o eixo central do corpo dele. Percebam que ele começou em Seiza olhando para frente, ele começou a se levantar olhando para frente e terminou em pé ainda olhando para frente. Ele não inclinou em momento nenhum o tronco dele. O tronco dele permaneceu ereto durante todo o tempo. E durante esse movimento de elevação que ele fez, ele, por conta dessa atitude corporal dele, ele não sobrecarregou nenhuma das articulações importantes envolvidas nesse movimento. Articulação do joelho, coxo femoral e principalmente coluna vertebral. Então vamos observar agora o movimento contrário, né? Ele indo para a posição de Seiza. Vocês vão observar que ele vai fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Ou seja, ele vai manter o eixo central do corpo dele e para descer ele também vai permanecer olhando para frente. Esse ato de olhar para frente, tanto para subir quanto para descer, vai ajudar muito na manutenção desse eixo. Vamos observar. Tranquilo, né? É interessante que, muito embora isso deveria ser algo óbvio, mas não é, infelizmente, é isso que a gente observa o pessoal realizando. Então muitas vezes as pessoas acabam por desenvolver problemas de saúde e não é incomum algumas pessoas dizerem coisas do tipo: ah não, eu parei de fazer Aikido porque o Aikido não é bom para as articulações, o Aikido faz mal para a saúde. Na realidade, o que não é bom para a saúde é uma prática, qualquer que seja ela, não apenas o Aikido, desenvolvida de uma maneira errada. Então vamos observar essa mesma coisa aqui que o Madison fez, só que realizada de uma maneira errada. Uma das formas
que as pessoas podem fazer executando de maneira errada. Vamos observar então. Percebam o seguinte, que para levantar ele inclinou o tronco para frente e em seguida levantou. Vamos observar isso de novo. Quando ele fez isso, qual foi a atitude do corpo dele? Ele deixou de respeitar o eixo central do corpo dele. Ele jogou o tronco para frente para poder se apoiar. Quando ele faz isso, observem que ele vai apoiar a primeira mão de apoio bem próximo ao joelho. Esse joelho aqui é justamente o joelho o qual está submetido a maior carga. Então, nesse caso aqui, a repetição constante desse tipo de atitude também pode dar origem ao desenvolvimento de uma condromalácia patelar. Não apenas a condromalácia patelar, mas isso é um dos efeitos produzidos nesse tipo de atitude aqui. Agora a gente vai observar o mesmo movimento, só que para descer. Para descer é complicado. Para descer, os efeitos desse tipo de atitude aqui tornam-se mais graves ainda. Por quê? Porque para descer vai ter a sobrecarga relacionada ao peso do corpo dele, que vai ser jogado na direção do joelho. Sempre vai ser um joelho, principalmente. Esse tipo de atitude nunca vai descer os dois joelhos ao mesmo tempo, né? Então o primeiro joelho que desce por conta desse tipo de atitude é justamente o joelho que sofre a maior carga. E eu repito, é uma atitude bem mais grave quando considerando o fato de que ele vai estar descendo em vez de subir, né? Então observem. Agora a gente vai observar algo que também deveria ser observado durante uma aula, tanto por aluno quanto por professor, que é a atitude do corpo durante a execução do Maikaiten Ukemi, né, o rolamento completo à frente. Então vocês vão observar que no início do movimento, até a entrada do Ukemi, ele vai continuar respeitando a questão que a gente falou com relação ao eixo central do corpo. Vocês vão observar que ele não vai inclinar o tronco dele para frente e, portanto, ele não vai provocar uma sobrecarga no joelho que se encontra posicionado à frente. Porque mesmo a gente considerando que no Maikaiten Ukemi o joelho que está à frente ele não toca no chão, mas ainda assim, quando ele deixa de respeitar o eixo central do corpo dele, esse joelho vai sofrer a sobrecarga. Então observe uma atitude correta com relação ao Maikaiten. O Ukemi, ele sai suave, né? Vocês observem, eu vou passar mais uma vez aqui o vídeo, vocês observem que ele desce o quadril para entrar o Ukemi, mas ele procura o máximo possível respeitar esse eixo central do corpo. Observem mais uma vez. Tá bom? Agora a gente vai observar uma atitude incorreta com relação ao Maikaiten Ukemi, que também pode dar ensejo ao desenvolvimento da condromalácia patelar. Observem.
Vocês podem observar que isso que o Madison executou é algo que mas muita gente mesmo dentro do Aikido e mesmo em outras práticas marciais executam quando vão realizar o Maikaiten. Foi que o Madison fez. Para entrar no Kemi, ele teve uma atitude como se quisesse enterrar a cabeça no chão. Portanto, ele inclinou o tronco e não respeitou o eixo central. Mais uma vez, observem. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Aí tem um grande problema, além do relacionado à condromalácia patelar, é que esse tipo de atitude ele também traz sobrecarga para a coluna vertebral, mais especificamente a coluna lombar. Então, muito embora isso deveria ser algo que a gente deveria observar sempre, mas simplesmente o pessoal ignora, né? Mas vamos à frente. Aqui a gente tem o Júlio, né? E ele vai executar o Shiro Hanten Kemi, né? O meio rolamento para trás. Ele primeiro vai executar da forma correta. Então vamos observar e logo em seguida a gente comenta. O que é que vocês podem observar nesse movimento que o Júlio fez? Ele respeitou o eixo central do corpo dele de tal forma a inclinar o tronco dele na direção do Kemi para sua execução. A mesma coisa que acontece quando a gente vai fazer um Maikaiten, por exemplo. Então, se a gente imaginar, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, a gente vai imaginar o seguinte, por exemplo, que aqui o Júlio ele está atendendo a ação de um Iriminage, por exemplo. Então, claro, o corpo dele, o tronco dele, para assimilar a ação desse movimento, vai inclinar para receber o Kemi. Mas vocês observem o seguinte, que esse tipo de atitude faz com que o corpo dele seja colocado de uma tal maneira a preservar tanto a articulação do joelho quanto a articulação do quadril. Então, quando ele cai, vocês vão observar que ele não bate, ele rola. Observem. Certo? Como ele rolou, o quadril dele subiu. Quando o quadril dele sobe, ele cria energia potencial, de tal forma que no movimento de retorno o quadril dele desça, e essa energia da descida, a energia cinética, vai fazer com que ele suba naturalmente usando essa energia e não a musculatura das pernas e, portanto, não recrutando a articulação do joelho. Então ele vai subir suave usando a energia do movimento. Observe. Perfeito. Então, não sobrecarregou o joelho, não sobrecarregou a articulação do quadril. Portanto, fica claro, eu acho que nem precisaria dizer que num caso como esse aqui, a execução errada também levaria a problemas relacionados à articulação do quadril, mais especificamente a articulação coxofemoral, que é essa articulação aqui, aonde o fêmur articula com o quadril. Então, quando o Kemi não é feito dessa maneira, ou seja, de uma forma circular, de uma forma suave, o constante impacto da articulação do quadril com o solo, por mais macio que seja o tatame,
naturalmente com o tempo isso vai provocar problemas relacionados a essa articulação, e não apenas a articulação do joelho. Então é muito importante a gente observar esse tipo de coisa, né? Vamos então ao próximo vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar um movimento que todo mundo na prática do Aikido conhece, o Tenkan Kihon. E é interessante observar o seguinte: quando a gente vai fazer um Tenkan Kihon, qual Tai Sabaki ou quais os Tai Sabakis que a gente vai utilizar nessa prática? Sugiyashi, Tenkan, né? Então vamos observar. Perfeito. Observem que no momento do recebimento do ataque, o Madison ele começa a se deslocar, mais uma vez respeitando o eixo central do corpo dele, né? Isso aqui é natural. Tá, mesmo ele aqui com o Hakama, dá para perceber bem que ele está colocando o eixo central do corpo dele entre os dois pés. Isso significa dizer o quê? Que o peso está bem distribuído entre a perna da frente e a perna de trás, ou seja, não está existindo sobrecarga nem sobre o joelho anterior e nem sobre o joelho posterior. Agora a gente vai observar aquilo que na realidade a maioria das pessoas fazem. Infelizmente, a maioria das pessoas fazem. Vamos observar então. Prestem bem atenção nesse vídeo, que é o que a maioria das pessoas fazem. O Madison ele vai exagerar um pouquinho nesse tipo de atitude para vocês entenderem melhor o que é que eu estou querendo explicar, né? Vamos observar. É claro, vocês observaram, deu para ver muito claramente que no momento que ele foi executar o movimento de Tenkan, ele inclinou o tronco dele. Senhores professores que estejam assistindo esse vídeo, passem a observar seus alunos quando forem executar esse tipo de movimento. Vocês vão observar que a maioria faz isso. E vamos parar para pensar no seguinte: eu vou repetir só essa parte aqui, e eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho sobre algo. Vejam só. Isso aqui que o Madison está executando é um Tenkan, né? Isso aqui é um Tenkan. Ora, quando a gente vai exercitar o Tai Sabaki, aí a gente faz Tenkan, Tenkan-ho, Sugiyashi, Okuriyashi, Ayumiyashi. Nenhum desses nós executamos inclinando o tronco. Nenhum, nem mesmo o Tenkan. Então, basicamente, o Tenkan Kihon é o quê? A aplicação daquilo que a gente exercita, que é conhecido como Tai Sabaki. Então, eu acho que fica muito claro, que quando se executa esse tipo de movimento com esse tipo de atitude aqui do tronco, é lógico, naturalmente, o peso do corpo vai estar sendo jogado para onde? Para o joelho que se encontra à frente. Esse tipo de atitude aqui também pode induzir ao desenvolvimento de uma condromalácia patelar, igualmente aos anteriores que a gente observou. Porque, além disso aqui, existe um outro detalhe que a gente tem que considerar, que é o seguinte: na execução do Tenkan Kihon, com esse tipo de atitude aqui, a inclinação do tronco provoca isso daqui no pé de trás. O que é que eu estou querendo dizer? O pé de trás ele tende a sair do chão. Ou seja, um movimento de giro, você vai provocar um certo nível de torção no seu joelho. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é excelente para quem quer desenvolver condromalácia patelar.
Naturalmente, quando você vai fazer o movimento de Tenkan e inclina o tronco, o seu pé de trás ele tende a sair do chão. Eu repito. Então, principalmente, senhores professores, não apenas alunos, né? Observem esse tipo de coisa na execução dos seus alunos durante as suas aulas. Vamos agora então para o último vídeo. Outro tipo de ação dentro de uma aula de Aikido que é comum, todo mundo conhece. Execução do Shiko, a forma mais básica é o Shikomae, né? O deslocamento estando de joelho para frente, né? Vamos observar aqui a forma como o Madison ele se desloca na execução do Shiko. Uma coisa que vocês vão observar, mais uma vez, ele está respeitando o eixo central do corpo. E uma coisa que dá para observar quando se faz o Shiko respeitando o eixo central é o quê? Que ele repousa o joelho suavemente no tatame durante o deslocamento. Vamos observar mais uma vez. Percebam. Isso é básico. Isso é básico. Ou pelo menos deveria ser. Agora, vamos observar o que é que a maioria das pessoas fazem. Percebam o que ele vai fazer agora. Forma errada. O Madison ele fez duas coisas. O Madison ele executou duas coisas erradas nesse movimento. A primeira é claro, né? Ficou claro, ele inclinou o tronco para frente. A segunda, ele ficou oscilando o quadril dele durante o movimento. E essa oscilação fez com que o quadril dele abrisse. No primeiro movimento, eu vou repetir para vocês. O Madison ele executou o movimento. Observe, o quadril dele está apontando para frente, né? Observem agora que no segundo movimento o quadril dele ele não está apontando para frente, ele fica abrindo uma hora para a direita, outra hora para a esquerda. Observem. Ou seja, se você executa o Shiko com o tronco inclinado para frente, isso já é uma coisa muito ruim. Você já vai estar provocando sobrecarga no seu joelho. Só que tem um problema. Quando você joga o seu tronco para frente, como o Madison acabou de fazer, o que é que acontece? Como você está saindo do seu eixo, você passa a perder o controle do seu centro. Se você perde o controle do seu centro, o seu quadril vai ficar oscilando, ou seja, ele fica abrindo. Esse ato do quadril, ele não permanecer apontado para frente na direção do seu movimento, isso aumenta a sobrecarga que já existe em razão de você estar com o tronco inclinado para frente. Ou seja, você está agravando algo que já é sério, né? Só que o Shiko, ele não apresenta esse único problema. Nós poderíamos citar vários erros que o pessoal comete na execução do Shiko. Então nós vamos mostrar o terceiro. Então, o primeiro, movimentar-se com o tronco inclinado para frente. O segundo, oscilar o quadril. Vamos ver agora o terceiro. Esse movimento agora, o Júlio, ele vai executar. Ele está posicionado de frente para que vocês possam observar bem qual o erro ao qual a gente está se referindo. Observe. Eu não sei se todo mundo observou, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Quando o Júlio ele se desloca para frente, esse é o terceiro erro. Vocês percebam o seguinte:
que ele não está apontando o quadril dele para frente, ele está apontando o joelho para frente, né? Vamos repetir, vamos observar isso. Pois muito bem. Quando o Madison estava executando o Shiko, o que foi que eu falei? Que o quadril ele tem que estar apontando para frente. Quando nós estamos em Shiko, em movimento, se o seu quadril aponta para frente, o joelho não vai apontar para frente. Se o seu joelho aponta para frente, a tendência do quadril é abrir na direção contrária ao joelho que está à frente. Quando se executa o Shiko da forma como o Júlio está executando aqui, ou seja, com o joelho e não com o quadril apontando para frente, nesse caso aqui, como o natural é o quadril comandar o movimento e não o joelho, o que é que vai acontecer? O centro dele desce e se desloca para frente para o joelho. Então, nesse caso aqui, ele vai ter sobrecarga. Nesse caso aqui, ele pode desenvolver problemas relacionados à articulação do joelho e não apenas à condromalácia patelar. Entendido isso, então vamos para os nossos esclarecimentos finais para esse vídeo. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para todos. Observem que nós somos bem práticos e incisivos com relação à prática em si do Aikido. Então, lembrem-se que no decorrer do vídeo nós falamos várias vezes que determinados tipos de erro podem dar ensejo ao surgimento não apenas da condromalácia patelar, mas de outros tipos de problema. Então é muito importante que não apenas o aluno, mas o professor, ele tenha um olhar muito atento com relação às atitudes mais simples que o aluno toma durante uma aula, porque essas pequenas atitudes com o tempo podem fazer surgir, podem fazer eclodir problemas de saúde que em muitas das vezes vão impedir o praticante de dar continuidade aos seus treinos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero sinceramente que tenha sido proveitoso. Se você gostou desse vídeo, se ele serviu para alguma coisa para você, aqui embaixo à sua direita tem duas mãozinhas, uma assim. Então, se você gostou, clique na mãozinha, favorite, e quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Um grande abraço a todos, bons estudos e bons treinos.